Ele achou que nunca seria pai, até entrar numa sala de hospital e ver a mulher que amava dando à luz 3 bebês que não eram dele. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. Rafael Mendes sempre soube que nascera para salvar vidas. Aos 38 anos, era o cirurgião cardiovascular mais respeitado de Lisboa, dono da rede de hospitais Cardium, que se espalhava por todo o Portugal com tecnologia de ponta e atendimento de primeira classe. Seu nome estava gravado em placas douradas nos corredores dos melhores hospitais. Suas mãos eram consideradas abençoadas pela comunidade médica, e sua conta bancária tinha mais zeros do que a maioria das pessoas conseguiria contar em uma vida inteira. O apartamento na Lapa era um reflexo de tudo que conquistara. Vidro, aço e mármore formavam linhas limpas que se estendiam por 300 metros quadrados de puro luxo. As janelas do piso ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que pulsava 24 horas por dia, e cada objeto ali dentro havia sido escolhido a dedo por decoradores renomados. Mas nada naquele ambiente impecável era mais precioso para Rafael do que os momentos ao lado de Helena. Helena Cristina tinha cabelos castanhos que ondulavam naturalmente pelos ombros, olhos verdes que brilhavam quando sorria e uma risada contagiante que conseguia fazer Rafael esquecer até mesmo os dias mais pesados no centro cirúrgico. Eles se conheceram 3 anos antes, em um jantar beneficente no Palácio das Cardosas, durante uma de suas viagens ao Porto. Ela trabalhava como coordenadora de projetos sociais em uma grande multinacional e havia organizado o evento. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, através da multidão de pessoas elegantemente vestidas, Rafael sentiu algo que nunca havia experimentado antes: a certeza absoluta de que havia encontrado a mulher da sua vida. O namoro foi intenso desde o início. Helena se mudou para Lisboa 6 meses depois, deixando para trás uma carreira promissora no Porto para construir uma vida ao lado dele. Não foi um sacrifício. Ela sempre fazia questão de deixar claro, mas uma escolha consciente de alguém que havia encontrado seu parceiro para toda a vida. Ela conseguiu uma posição em uma ONG que trabalhava com crianças carentes, e Rafael adorava chegar em casa e encontrá-la na cozinha, preparando alguma receita nova que havia aprendido, contando sobre seu dia com o entusiasmo de quem realmente acreditava que poderia mudar o mundo. O pedido de casamento aconteceu em uma noite de dezembro, no terraço do apartamento, com a cidade cintilando como um mar de estrelas ao fundo. Rafael havia planejado cada detalhe. As flores preferidas dela espalhadas pelo chão, velas aromáticas criando uma atmosfera mágica e um anel de diamante que havia mandado fazer especialmente para aquele momento. Quando Helena disse sim, chorando de emoção, Rafael teve a certeza de que sua vida estava completa. Começaram então a planejar o casamento. Seria uma cerimônia elegante, mas intimista, com 200 convidados cuidadosamente selecionados na capela do Pestana Palace, Lisboa, seguida de uma recepção no jardim. Helena passou semanas escolhendo cada detalhe: as flores, o menu, a decoração, a música. Mais do que isso, passou ainda mais tempo sonhando com a família que construiriam juntos. Queria pelo menos 2 filhos, talvez 3, uma casa com quintal onde pudessem brincar, férias na praia, domingos preguiçosos em família. Rafael compartilhava desses sonhos com a mesma intensidade. Sempre se imaginou como pai, ensinando um filho a andar de bicicleta, ajudando com lições de casa, sendo o tipo de pai presente que ele próprio nunca teve. Seu pai, também médico, havia sido um homem distante, sempre trabalhando, sempre ausente nos momentos importantes. Rafael prometia para si mesmo que seria diferente, que encontraria o equilíbrio perfeito entre a carreira de sucesso e a vida familiar. Foi Helena quem primeiro sugeriu que procurassem um médico especialista. Já tentavam engravidar há mais de 1 ano, sem sucesso. Talvez seja só ansiedade, dizia Rafael, tentando tranquilizar a noiva e a si mesmo. Estamos muito ansiosos, isso pode atrapalhar. Mas no fundo uma sensação incômoda começava a se formar em seu estômago. Como médico, ele sabia que depois de 1 ano de tentativas sem proteção, era recomendável investigar.
A consulta foi marcada com o Dr. Eduardo Sampaio, um dos melhores especialistas em reprodução humana de Lisboa, colega de Rafael desde a faculdade. O consultório ficava em uma clínica moderna na região do Príncipe Real, com paredes claras e decoração minimalista que tentava disfarçar a ansiedade que todos os pacientes carregavam ao atravessar aquela porta. Vamos fazer uma investigação completa nos dois, explicou o Dr. Eduardo, com o profissionalismo sereno de quem lidava diariamente com a frustração e a esperança de casais que sonhavam em ser pais. Começaremos com exames básicos e depois partiremos para investigações mais específicas, se necessário. Helena fez seus exames primeiro: ultrassom transvaginal, dosagens hormonais, esterossalpingografia, tudo normal. Mais que normal, na verdade. Ovários policísticos, reserva ovariana excelente, tubas desobstruídas. Você tem tudo para ser mãe sem problemas, disse Dr. Eduardo, sorrindo para ela durante a consulta de resultados. Agora vamos verificar o Rafael. O espermograma foi o primeiro exame. Rafael coletou a amostra em uma manhã de terça-feira, antes de seguir para uma cirurgia complexa que duraria 8 horas. Estava confiante, na verdade. Sempre se considerou um homem saudável, praticava exercícios regularmente, não fumava, bebia socialmente, mantinha uma dieta balanceada. Não havia motivo para preocupação. O resultado chegou 3 dias depois, via e-mail, enquanto Rafael revisava prontuários em seu consultório no hospital. Ele abriu o arquivo em PDF e sentiu o mundo desabar ao seu redor. Azoospermia. 0 espermatozoides no ejaculado. Leu o resultado 3 vezes, imaginando que havia entendido errado. Mas não havia erro possível. O número estava lá, implacável, 0. Dr. Eduardo pediu para repetir o exame. Às vezes acontece algum erro no laboratório, disse, mas sua voz não carregava a convicção das palavras. O segundo resultado foi idêntico, 0. O terceiro também. Foi então que partiram para exames mais específicos: dosagens hormonais, biópsia testicular, ressonância magnética. 2 semanas de investigação intensiva que culminaram em um diagnóstico devastador: azoospermia obstrutiva grave, provavelmente congênita, com múltiplas obstruções que tornavam qualquer tentativa de recuperação cirúrgica praticamente impossível. Olha, Rafael, disse Dr. Eduardo durante a consulta final. Tecnicamente existe uma chance mínima de conseguirmos alguns espermatozoides através de procedimentos cirúrgicos muito invasivos, mas, sinceramente, com o quadro que você apresenta, as chances são praticamente nulas. Estamos falando de algo menor que 1%. Rafael ouviu as palavras como se viessem de muito longe. Azoospermia, infertilidade masculina, impossibilidade de ter filhos biológicos. As palavras ecoavam em sua mente como um diagnóstico terminal. E, de certa forma, ele sentia que era exatamente isso, a morte de um sonho que havia nutrido por toda a vida. Mas existem alternativas, continuou o Dr. Eduardo. Doação de esperma é uma opção muito viável hoje em dia. Os bancos de sêmen têm doadores com características físicas semelhantes às suas, formação superior, triagem médica rigorosa. Muitos casais optam por essa alternativa e têm famílias lindas e felizes. Rafael assentiu mecanicamente, mas não estava realmente ouvindo. Sua mente havia se desconectado da realidade, flutuando em um lugar escuro onde todas as suas certezas haviam desmoronado. Marcou uma nova consulta para a semana seguinte, quando voltaria com Helena para discutir as opções, pegou os exames e saiu do consultório como um fantasma. O trajeto de volta para casa foi um borrão de trânsito e buzinas. Rafael dirigia no piloto automático, sua mente processando o diagnóstico de todas as formas possíveis. Como médico, ele compreendia perfeitamente a situação clínica. Como homem, como futuro marido e pai, ele se sentia completamente perdido. Toda a sua identidade masculina parecia ter sido questionada naquele pedaço de papel com números e termos médicos. Helena estava na cozinha quando ele chegou, preparando o jantar e cantarolando baixinho uma música que tocava no rádio.
Ela usava um avental florido que ele havia dado de presente no mês anterior, e seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, que a deixava ainda mais bonita. Quando o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre conseguia acalmar qualquer tempestade em sua vida. "Oi, amor", disse, se aproximando para beijá-lo. "Como foi o dia?" "Estou fazendo aquela massa que você adora, com molho de camarão." Rafael a beijou mecanicamente, sentindo o gosto de sal de suas próprias lágrimas não derramadas. "Helena, precisamos conversar." Ela parou o que estava fazendo imediatamente. O tom de voz dele, a expressão fechada, a postura tensa, tudo indicava que algo estava errado. "Claro, amor. O que houve?" Eles se sentaram no sofá da sala, de frente para aquela vista da cidade que normalmente o acalmava, mas que agora parecia apenas fria e distante. Rafael segurou as mãos de Helena, procurando forças para dizer o que precisava ser dito. "Saíram os resultados dos meus exames", começou, sua voz mais baixa que o normal. Eu tenho um problema sério." Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão serena. "Que tipo de problema, Rafael? Podemos resolver juntos, seja o que for." "Eu sou infértil, Helena." As palavras saíram como uma confissão, carregadas de vergonha e derrota. "Completamente infértil. Não posso ter filhos biológicos nunca." O silêncio que se seguiu parecia ter peso próprio, preenchendo o espaço entre eles com uma densidade quase física. Helena processou a informação por alguns segundos, seus olhos verdes se enchendo de lágrimas, não pela notícia em si, mas pelo sofrimento que via estampado no rosto do homem que amava. "Tudo bem", disse finalmente, apertando as mãos dele com mais força. "Tudo bem, Rafael. Isso não muda nada entre a gente, nada mesmo." "Como não muda nada?" explodiu Rafael, se levantando do sofá e começando a andar de um lado para outro. "Como pode dizer que não muda nada? Eu não posso te dar filhos. Não posso construir uma família com você. Não posso..." "Rafael, para!" interrompeu Helena, se levantando também. "Você está sendo absurdo. Existem outras formas de termos filhos. Doação de esperma, adoção, fertilização in vitro." "Filhos que não serão meus", gritou ele, a dor finalmente vazando através da raiva. "Filhos que vão carregar o DNA de outro homem. Como você não entende que isso é inaceitável?" Helena se aproximou dele, tentando tocá-lo, mas Rafael se afastou como se seu toque queimasse. "Rafael, escuta o que você está dizendo. Paternidade não é sobre DNA. É sobre amor, cuidado, presença. Você pode ser um pai maravilhoso independentemente de..." "Não", cortou ele. "Você não entende. Um homem precisa passar seus genes adiante. Precisa deixar um legado. É isso que nos define como homens, Helena. É isso que... Isso é ridículo." Agora foi a vez de Helena se exaltar. "Você está falando como se vivêssemos em 1950. Paternidade é muito mais que genética, Rafael. Você sabe disso." Mas Rafael estava perdido em seu próprio inferno particular, onde décadas de condicionamento social sobre masculinidade e paternidade haviam criado uma armadilha da qual ele não conseguia escapar. Em sua mente, ser estéril era equivalente a ser menos homem. Era uma falha fundamental em sua identidade masculina. "Você merece ter filhos biológicos", disse finalmente, sua voz agora baixa e derrotada. "Você merece se casar com um homem que possa te dar uma família de verdade, que possa fazer você feliz de verdade." "Rafael, você está falando besteira." Helena estava chorando agora, frustrada e assustada com a direção que a conversa havia tomado. "Eu te amo. Eu quero construir uma vida com você, com ou sem filhos biológicos. Por que você não consegue entender isso?" Mas ele já havia tomado sua decisão, naquele lugar escuro e irracional, onde o orgulho ferido e o medo se misturavam em uma combinação tóxica. Se ele não podia ser o homem que Helena merecia, então ela precisava ser libertada para encontrar alguém que pudesse. "Eu estou cancelando o casamento", disse, as palavras saindo como tiros certeiros. "E estou terminando nosso relacionamento. Você merece ser feliz, Helena. E eu não posso te dar essa felicidade." Helena ficou em silêncio por um longo momento,
olhando para ele com uma expressão que misturava descrença, dor e raiva. Você está me abandonando, disse finalmente. Você está me abandonando porque descobriu que tem uma condição médica. Isso é o que você está fazendo, Rafael. Eu estou te libertando, respondeu ele, mas sua voz tremia com a mentira que sabia estar contando para si mesmo. Não, disse Helena, tirando o anel de noivado e colocando-o na mesa de centro com um gesto deliberado. Você está fugindo. Você está sendo covarde e está usando minha felicidade como desculpa para a sua covardia. Ela foi para o quarto, fez uma mala com suas coisas essenciais, pegou Mingau, o gato laranja que havia adotado no ano anterior, e saiu do apartamento sem dizer mais uma palavra. Rafael ficou parado na sala, olhando o anel abandonado na mesa, sentindo como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada à força. Nas semanas que se seguiram, Rafael se jogou no trabalho com uma intensidade que preocupou até mesmo seus colegas mais próximos. Chegava ao hospital às 5 da manhã e saía depois da meia-noite. Aceitava todos os casos complexos, todos os plantões extras, qualquer coisa que pudesse manter sua mente ocupada e longe da dor que ameaçava consumi-lo. Mas por mais que tentasse se distrair, os lembretes de Helena estavam por toda parte. O apartamento ainda carregava o perfume dela, suas roupas ainda ocupavam metade do closet, seus produtos de beleza ainda estavam espalhados pelo banheiro. Rafael não conseguia se trazer a remover essas coisas. Era como se, ao eliminá-las, ele estivesse admitindo definitivamente que tudo havia acabado. Uma noite, 3 meses depois do rompimento, ele finalmente reuniu coragem para ligar para ela. O telefone tocou várias vezes antes que ela atendesse, e quando finalmente o fez, sua voz soou diferente, mais distante, mais firme. Alô? Helena, sou eu. Silêncio. Rafael, ela disse finalmente. Por que está ligando? Eu queria saber como você está, Eu estou bem, cortou ela. Estou reconstruindo minha vida. Algo que você deveria fazer também. Helena, Ele tentou encontrar palavras para expressar o arrependimento que o consumia, o vazio que sentia todos os dias, a certeza crescente de que havia cometido o maior erro de sua vida. Rafael, não, disse ela, sua voz firme, mas não cruel. Você fez sua escolha. Agora viva com ela e me deixe viver com a minha. A ligação foi encerrada e Rafael ficou segurando o telefone no silêncio do apartamento vazio. Foi naquele momento que ele compreendeu que não havia volta. Helena havia seguido em frente, exatamente como ele havia insistido que ela deveria fazer. E agora ele teria que aprender a viver com as consequências de sua decisão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena desligou o telefone e voltou para a pequena mesa onde trabalhava em seu notebook. Ela havia se mudado para um apartamento, menor em Campo de Ourique, em um bairro boêmio cheio de bares, cafés e livrarias. Era um ambiente completamente diferente do luxo estéril da Lapa, mas era seu. Ela havia deixado a ONG e estava tentando construir uma nova carreira como organizadora de eventos culturais, começando pequeno, mas com grandes sonhos. A dor ainda estava lá, certamente. Algumas manhãs ela acordava e por alguns segundos esquecia que não era mais noiva de Rafael, que não iria se casar no mês seguinte, que toda a vida que haviam planejado juntos havia desmoronado. Mas ela estava determinada a não deixar que a covardia de um homem definisse o resto de sua vida. Mingau subiu em seu colo, ronronando baixinho enquanto ela acariciava seu pelo alaranjado. É só nós dois agora, gatinho, sussurrou para ele. Mas vamos ficar bem. Nós sempre ficamos bem. Do lado de fora da janela, Lisboa continuava pulsando com vida. E Helena estava determinada a fazer parte dessa pulsação novamente, a encontrar sua própria felicidade, seus próprios sonhos. Rafael havia feito sua escolha, baseada no medo e no orgulho ferido. Agora era hora dela fazer as suas próprias escolhas, baseadas na coragem e na esperança. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em meses, Helena sentia que tinha controle sobre ele. E isso, por mais assustador que fosse, também era libertador.
18 meses haviam se passado desde que Helena saiu do apartamento na Lapa, carregando apenas uma mala e seu gato. 18 meses de reconstrução lenta e deliberada, de descobrir quem ela era quando não se definia por um relacionamento, de aprender a ser feliz sozinha antes de permitir que qualquer outra pessoa entrasse em sua vida. O apartamento em Campo de Ourique havia se tornado um verdadeiro lar. Era pequeno, apenas 2 quartos, mas Helena havia decorado cada canto com carinho e criatividade. Plantas penduravam das janelas, livros se empilhavam em estantes improvisadas e as paredes eram cobertas por fotos de viagens, quadros comprados em feiras de arte local e cartazes de eventos culturais que havia organizado. Era caótico, colorido, vivo, tudo o que a vida anterior não era. Mingau havia se adaptado perfeitamente ao novo ambiente, passando horas na janela observando o movimento da rua, que era infinitamente mais interessante que a vista estática dos prédios espelhados do bairro anterior. Ali, Helena podia observar pessoas reais vivendo vidas reais, estudantes correndo para a faculdade, artistas carregando instrumentos, casais jovens dividindo cerveja nos bares da esquina, crianças brincando na praça em frente ao prédio. A mudança de carreira havia sido ousada, mas necessária. Helena não conseguia mais se imaginar em escritórios corporativos com suas reuniões infinitas sobre planilhas e metas de vendas. Ela precisava de algo que alimentasse sua alma, que a fizesse acordar de manhã com vontade de trabalhar, que a conectasse com a parte dela que sempre acreditou que poderia fazer a diferença no mundo. Foi assim que descobriu o Café Letras, um espaço cultural que ficava numa rua tranquila a 2 quadras de sua casa. O lugar era uma mistura perfeita de café, livraria e centro cultural, com paredes de tijolos aparentes, estantes do chão ao teto repletas de livros de todas as categorias, poltronas confortáveis espalhadas pelos cantos e um pequeno palco onde aconteciam saraus de poesia, apresentações musicais e lançamentos de livros. Marlene, a proprietária, era uma mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque sempre desarrumado, óculos grandes que descansavam na ponta do nariz, e um sorriso caloroso que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. Ela havia aberto o café depois de se aposentar do magistério, usando toda a sua economia para criar um espaço onde literatura e comunidade pudessem se encontrar. Helena começou como frequentadora assídua, passando tardes inteiras ali, lendo, trabalhando em seu notebook ou simplesmente observando o fluxo constante de pessoas interessantes que circulavam pelo lugar. Artistas, escritores, estudantes, intelectuais, pessoas que tinham conversas profundas sobre livros, filmes, política, vida. Era exatamente o tipo de ambiente que sempre a havia atraído, mas que nunca teve coragem de explorar quando estava presa na vida certinha e previsível de noiva de um médico bem-sucedido. Foi durante um sarau de poesia numa quinta-feira chuvosa que Marlene se aproximou dela com uma proposta. Helena, querida, disse, se sentando na poltrona ao lado da que ela ocupava. Há semanas eu te vejo aqui, organizando eventos no seu notebook, fazendo anotações sobre tudo o que acontece. Me conta, qual é sua formação? Helena explicou sobre sua experiência em gestão de projetos, sobre os eventos corporativos e sociais que havia coordenado no Porto e em Lisboa, sobre seu sonho de trabalhar com cultura. Marlene ouviu atentamente, assentindo de vez em quando, um sorriso crescendo em seu rosto. E se eu te dissesse que estou precisando de alguém exatamente com seu perfil? Perguntou. Alguém que possa me ajudar a expandir a programação cultural daqui, organizar eventos maiores, parcerias com editoras, festivais literários. O café está crescendo, mas eu já não dou conta sozinha. Foi assim que Helena se tornou sócia-gerente do Café Letras. Não era um emprego que pagaria as contas do apartamento na Lapa, mas era mais que suficiente para sua nova vida em Campo de Ourique, e mais importante ainda, era um trabalho que a fazia feliz. Ela acordava todas as manhãs ansiosa para chegar ao café, para ver que novos projetos poderiam desenvolver, que parcerias poderiam formar, que eventos poderiam criar. Sob a gestão de Helena, a programação do café se diversificou enormemente.
Ela organizou noites temáticas de literatura portuguesa contemporânea, sessões de leitura de contos, workshops de escrita criativa, lançamentos de livros de autores independentes e até mesmo um clube do livro que se reunia todas as sextas-feiras para discutir clássicos e novidades da literatura nacional e internacional. Foi durante um desses eventos, uma noite de autógrafos de poesias contemporâneas, que ela conheceu Daniel Costa. Ele estava sentado no fundo do café, anotações espalhadas pela mesa, uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo ao lado de um notebook antigo cheio de adesivos. Tinha cabelos escuros um pouco compridos demais, óculos de armação grossa e usava uma camiseta de uma banda indie que Helena não conhecia por baixo de um blazer que já havia visto dias melhores. O que chamou a atenção dela não foi sua aparência, mas a intensidade com que ele observava os poetas que se apresentavam no palco. Tomava notas constantemente, sorria nos momentos certos e tinha uma expressão que Helena reconheceu imediatamente, a de alguém que realmente entendia e apreciava a arte. Quando o evento terminou e os últimos convidados estavam saindo, Helena se aproximou da mesa dele para recolher as xícaras e descobriu que ele havia esquecido um caderno. Era um Moleskine preto, meio amassado, cheio de anotações manuscritas em uma caligrafia miúda e apressada. "Com licença", disse, se aproximando dele já na porta do café. "Você esqueceu isso." Daniel se virou, e quando seus olhos se encontraram, Helena sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Aquela pequena faísca de interesse, de curiosidade sobre outra pessoa. Não era a paixão avassaladora que havia sentido por Rafael na primeira vez que o viu, mas algo mais sutil, mais maduro. "Obrigado", disse ele, pegando o caderno com um sorriso genuíno. "Eu teria sentido muito a falta. É meu caderno de anotações para o livro que estou escrevendo." "Você é escritor?" "Aspirante a escritor", corrigiu, com uma modéstia que Helena achou encantadora. "Ainda não publiquei nada, mas estou trabalhando no meu primeiro romance. É sobre..." Ele hesitou, como se não tivesse certeza se ela realmente queria ouvir. "É sobre pessoas que se perdem e se encontram em Lisboa. Sobre como uma cidade pode ser ao mesmo tempo o lugar onde você se sente mais sozinho e o lugar onde descobre quem realmente é." Helena sorriu. "Isso parece bem pessoal." "Toda boa literatura é pessoal", respondeu Daniel. "Pelo menos é o que eu acredito." Eles conversaram por mais alguns minutos na porta do café, sobre literatura, sobre Lisboa, sobre a vida. Helena descobriu que ele tinha 35 anos. Havia se mudado para a cidade 5 anos antes, vindo de uma pequena cidade do interior português, e que trabalhava como freelancer criando conteúdo para sites, enquanto perseguia o sonho de se tornar romancista. Tinha sido casado. Havia se divorciado 2 anos antes, quando descobriu que ele e a ex-esposa queriam coisas completamente diferentes da vida. Quando finalmente se despediram, Helena percebeu que estava sorrindo sozinha enquanto fechava o café. Não era só a conversa interessante, mas alguma coisa na forma como Daniel falava, a paixão genuína em seus olhos quando discutia literatura, a vulnerabilidade honesta com que havia falado sobre sua vida. Daniel voltou ao café na semana seguinte, e na outra, e na outra. Sempre pedia o mesmo café, expresso duplo, sem açúcar, sempre se sentava na mesma mesa no fundo e sempre trabalhava intensamente em seu notebook, parando apenas para cumprimentar Helena quando ela passava por perto. Aos poucos, essas interações casuais se transformaram em conversas mais longas. Helena descobriu que Daniel havia lido praticamente tudo de literatura portuguesa contemporânea, que tinha opiniões fascinantes sobre autores que ela admirava e que possuía uma visão de mundo ao mesmo tempo intelectual e profundamente humana. "Por que você escolheu Lisboa para escrever?" perguntou ela numa tarde de sábado, quando o movimento do café estava mais calmo e ela pôde se sentar à mesa dele para uma conversa mais longa. Daniel olhou pela janela, observando o movimento da rua. "Porque Lisboa é uma cidade de refugiados", disse. "Não refugiados de guerra, mas refugiados da vida. Pessoas que vieram para cá fugindo de alguma coisa, buscando alguma coisa. Existe uma melancolia particular em Lisboa
que não encontro em outras cidades, uma solidão que paradoxalmente une as pessoas. E do que você estava fugindo quando veio para cá? Ele sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. De uma vida pequena demais para os sonhos que eu tinha, de um casamento que havia se tornado mais uma obrigação social do que uma escolha emocional, de uma cidade onde todo mundo sabia quem eu era, antes mesmo de eu descobrir quem eu queria ser. Helena entendeu perfeitamente. E encontrou o que estava procurando? Ainda estou procurando, admitiu, mas pelo menos aqui eu posso procurar em paz. As conversas se tornaram encontros deliberados. Daniel começou a ajudar Helena com alguns eventos do café, principalmente aqueles relacionados à literatura. Ele tinha uma rede de contatos de escritores independentes, conhecia autores que estavam lançando primeiros livros, sabia quais eram as tendências da literatura nacional. Juntos, organizaram algumas das noites mais bem-sucedidas do Café Letras. Foi durante a organização de um festival de microcontos que Helena percebeu que estava se apaixonando. Não era o tipo de paixão dramática que havia vivido com Rafael, mas algo mais consistente, mais seguro. Daniel a ouvia quando ela falava, lembrava de detalhes pequenos de conversas anteriores, fazia perguntas que demonstravam interesse genuíno em quem ela era como pessoa. Mais importante ainda, ele nunca tentou mudar nada nela. Não sugeriu que ela voltasse para a carreira corporativa por ser mais segura financeiramente. Não questionou suas escolhas de vida. Não tentou moldá-la para se encaixar em alguma visão predeterminada do que uma mulher deveria ser. Ele a aceitava exatamente como ela era, com suas neuroses, suas ambições, suas contradições. O primeiro beijo aconteceu numa madrugada depois de um evento particularmente bem-sucedido. Eles haviam ficado até tarde arrumando o café, guardando as cadeiras extras, lavando xícaras, contando o dinheiro do evento. Marlene havia ido embora mais cedo, deixando-os a sós no espaço silencioso, iluminado apenas pelas luzes amareladas das estantes de livros. Hoje foi incrível, disse Helena, se jogando numa das poltronas com um suspiro de cansaço satisfeito. Acho que nunca tivemos tantas pessoas em um evento aqui. Daniel se sentou na poltrona ao lado dela, um sorriso cansado no rosto. Você é incrível organizando essas coisas. Tem uma energia que contagia todo mundo. Não sou só eu. Nós trabalhamos bem juntos. Trabalhamos mesmo, concordou ele, e havia algo diferente em sua voz. Algo mais baixo, mais íntimo. Quando Helena olhou para ele, percebeu que ele estava a observando com uma expressão que não havia visto antes. Não era só admiração profissional ou amizade, era interesse romântico, puro e simples, e quando ela se deu conta disso, percebeu que sentia exatamente a mesma coisa. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando se aquilo era real, se era o que ambos realmente queriam. Quando se separaram, Helena sorriu. Há quanto tempo você queria fazer isso? Perguntou. Desde a primeira vez que você me devolveu meu caderno, admitiu Daniel. E você? Desde que você me explicou por que escolheu Lisboa para escrever. Riram juntos, e Helena sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de estar no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. O relacionamento evoluiu naturalmente a partir daquela noite. Daniel começou a passar mais tempo no apartamento de Helena, trazendo livros que queria que ela lesse, cozinhando jantares simples, mas deliciosos, passando horas conversando com ela sobre tudo e nada. Mingau o aceitou imediatamente, o que Helena considerou um ótimo sinal. Eles não correram. Não fizeram planos grandiosos para o futuro, não falaram de casamento ou filhos nas primeiras semanas. Apenas aproveitavam a companhia um do outro, a facilidade da convivência, a sensação reconfortante de ter encontrado alguém que realmente a entendia. Daniel era diferente de Rafael em todos os aspectos. Onde Rafael era ambicioso e impaciente, Daniel era contemplativo e paciente. Onde Rafael planejava cada detalhe da vida com precisão cirúrgica, Daniel vivia mais o presente, mais o momento. Onde Rafael se definia pelo sucesso profissional e status social, Daniel se definia pela paixão que sentia pela arte,
e pela literatura. Mas mais importante ainda, Daniel havia passado por suas próprias perdas, suas próprias desilusões. Sabia o que era ter sonhos desfeitos, relacionamentos que não funcionaram, a sensação de ter que recomeçar do zero. Essa experiência compartilhada de dor e reconstrução criava entre eles uma intimidade emocional que Helena nunca havia experimentado antes. 6 meses depois de se conhecerem, eles estavam oficialmente namorando. Helena havia apresentado Daniel para Marlene, que o aprovou imediatamente. Ele tem olhos bondosos, né? Foi seu veredicto. E ele havia apresentado Helena para seus amigos escritores e artistas, que a acharam inteligente e interessante. Vida estava boa. Melhor do que Helena se permitia imaginar que poderia ser novamente. O café prosperava. Seu relacionamento com Daniel se aprofundava a cada dia, e ela havia construído uma rede de amizades sólida no bairro. Tinha uma vida social ativa, participava de eventos culturais, descobria novos autores, viajava ocasionalmente para festivais literários em outras cidades. Foi durante uma dessas viagens, um fim de semana em Óbidos para o Festival de Literatura da cidade, que Helena percebeu que estava atrasada. Não muito, apenas alguns dias, mas o suficiente para fazer com que uma pequena semente de possibilidade germinasse em sua mente. Ela comprou um teste de farmácia assim que voltaram para Lisboa, mas não teve coragem de fazer imediatamente. Guardou a caixinha na gaveta do banheiro e tentou se convencer de que era apenas estresse, mudança de rotina, qualquer coisa menos o que seu coração secretamente esperava que fosse. 3 dias depois, numa manhã de domingo, quando Daniel havia saído para comprar pães na padaria da esquina, ela finalmente reuniu coragem. Fez o teste e aguardou os 3 minutos mais longos de sua vida. Caminhando de um lado para outro no pequeno banheiro do apartamento, Mingau observando suas idas e vindas com curiosidade felina. 2 listras. Positivo. Grávida. Helena se sentou na borda da banheira, olhando para o teste em suas mãos, sentindo uma mistura de alegria, medo e expectativa que a deixava quase tonta. Estava grávida. Finalmente, depois de tanto tempo querendo, estava grávida. Ouviu a chave na porta e a voz de Daniel chamando seu nome. Escondeu rapidamente o teste na gaveta e saiu do banheiro tentando parecer normal, mas com certeza falhando miseravelmente. "Está tudo bem?" perguntou Daniel, depositando os pães na cozinha e vindo ao encontro dela. "Você está pálida." "Estou bem", mentiu Helena, ainda processando a notícia. Só um pouco cansada. Mas durante todo o resto do dia, ela não conseguiu parar de pensar. Como Daniel reagiria? Eles nunca haviam falado especificamente sobre ter filhos juntos. Haviam falado sobre o futuro de forma vaga, sobre planos de talvez morar juntos oficialmente, sobre a possibilidade de Daniel publicar seu livro. Mas filhos? Isso nunca havia sido uma conversa específica. Helena passou a semana seguinte planejando como contar para ele. Queria que fosse especial, romântico, memorável. Decidiu que faria um jantar especial no apartamento, cozinharia o prato favorito dele, compraria uma garrafa de vinho boa, que ela obviamente não beberia, e contaria a notícia durante a sobremesa. A noite escolhida foi uma sexta-feira. Daniel chegou ao apartamento depois de um dia trabalhando na biblioteca pública, onde havia conseguido reservar uma mesa silenciosa para escrever. Encontrou Helena na cozinha, usando um vestido que ele adorava, preparando risoto de cogumelos com uma dedicação que normalmente ela reservava para eventos especiais. "Que ocasião especial é essa?" perguntou, se aproximando por trás dela e beijando seu pescoço. "Não pode ser apenas porque eu quis fazer algo especial para você", respondeu ela, se virando em seus braços. "Pode", disse ele sorrindo, "mas você está nervosa. Eu percebo quando você está nervosa. Você fica mexendo no cabelo constantemente, como está fazendo agora." Helena riu, percebendo que ele a conhecia melhor do que imaginava. "Está bem, existe um motivo especial, mas você vai ter que esperar até depois do jantar para saber qual é." Jantaram conversando sobre o dia de cada um, sobre um evento que estavam organizando para o mês seguinte, sobre o livro que Daniel estava lendo. Mas Helena mal conseguia se concentrar na conversa.
sua mente ocupada demais com o que estava por vir. Quando terminaram o prato principal Helena se levantou para buscar a sobremesa na cozinha, sentiu as mãos tremendo ligeiramente. Era agora. Voltou com 2 taças de mousse de chocolate que havia feito na noite anterior e respirou fundo. Daniel, começou, sentando-se de novo à mesa. Existe algo que eu preciso te contar. Ele parou de comer, percebendo a seriedade em sua voz. Pode falar. Ela hesitou, procurando as palavras certas. Nós estamos juntos há 8 meses e têm sido os melhores 8 meses da minha vida. Você me fez acreditar novamente em relacionamentos, em companheirismo, em amor verdadeiro. Daniel sorriu, mas havia uma expressão cautelosa em seus olhos, como se pressentisse que algo importante estava por vir. E eu sei que nunca conversamos especificamente sobre isso, mas... Ela respirou fundo novamente. Daniel, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel ficou completamente imóvel, a colher de mousse parada no ar, os olhos fixos nela, mas com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Segundos se estenderam como horas. Grávida, repetiu ele finalmente, como se testasse o som da palavra. Sim, disse Helena, tentando manter a voz firme. Descobri semana passada. Estou de aproximadamente 6 semanas. Daniel colocou a colher de volta, na taça, lentamente, como se cada movimento precisasse ser cuidadosamente calculado. Helena observava sua expressão mudar gradualmente, esperança se transformando em preocupação, e preocupação se transformando em algo muito parecido com pânico. Daniel? Chamou ela suavemente. Pode me dizer o que está pensando? Ele se levantou da mesa abruptamente, começando a andar de um lado para outro na pequena sala, uma mão passando repetidas vezes pelos cabelos. Helena sentiu seu estômago se contrair, uma sensação familiar e terrível começando a se formar. Eu não sei o que dizer, falou finalmente. Não esperava por isso. Não agora. Não agora como? Perguntou Helena, embora já temesse a resposta. Helena, eu mal consegui terminar meu primeiro livro. Minha situação financeira é instável. Eu ainda estou descobrindo quem eu sou depois do meu divórcio. Um bebê muda tudo. Muda, concordou Helena, se levantando também. Mas não necessariamente para pior. Podemos fazer isso funcionar, Daniel. Juntos. Mas ele estava balançando a cabeça, aquela expressão de pânico se intensificando. Você não entende. Meu casamento anterior terminou exatamente por isso. Minha ex-esposa queria filhos, queria estabelecer, queria uma vida tradicional e eu não estava pronto. Ainda não estou pronto. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Você está dizendo que não quer esse bebê. Eu estou dizendo que não sei se posso ser pai agora, respondeu Daniel, parando de andar e olhando diretamente para ela. Eu tenho 35 anos, Helena, mas ainda me sinto como se estivesse descobrindo como ser um adulto funcional. Como posso ser responsável por outra vida? Daniel, disse Helena, tentando manter a calma, ter filhos sempre é assustador. Ninguém se sente completamente preparado, mas... Não, interrompeu ele. Isso não é sobre medo normal de ser pai. Isso é sobre eu saber que não quero ser pai. Não agora, talvez nunca. E eu deveria ter sido claro sobre isso desde o início. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando o que estava ouvindo. Era como se estivesse revivendo um pesadelo que já havia experimentado antes, só que desta vez era diferente. Rafael a havia rejeitado porque não podia dar filhos a ela. Daniel a estava rejeitando porque ela estava dando um filho a ele. Então o que você está sugerindo? Perguntou, sua voz saindo mais baixa que pretendia. Daniel desviou o olhar, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Existem opções, disse, suas palavras saindo hesitantes. Clínicas particulares, procedimentos discretos. Ainda é cedo. Seria simples. Pare, cortou Helena, sentindo raiva começar a ferver em seu peito. Para de falar. Helena, eu sei que é difícil, mas... Difícil, explodiu ela.
Daniel, você está me pedindo para abortar nosso bebê porque você não se sente pronto para ser pai. Eu não estou pedindo nada, respondeu ele, também elevando a voz. Estou apenas apontando que existem alternativas. Para você, talvez, gritou Helena, mas não para mim. Este bebê não é apenas seu, Daniel. É meu também. E eu quero ter esse filho. E, se eu não quiser? Perguntou ele, a pergunta saindo como um desafio. Helena o encarou por um longo momento, vendo o homem que havia aprendido a amar, mas reconhecendo nele o mesmo medo, a mesma falta de coragem que havia visto em Rafael 2 anos antes. Homens diferentes, situações diferentes, mas a mesma incapacidade fundamental de abraçar uma mudança que eles não haviam planejado. Então, você pode sair, disse ela, sua voz agora fria e firme. Pode sair da minha vida e nunca mais voltar, porque eu vou ter esse bebê, Daniel, com você ou sem você. Daniel ficou parado, no meio da sala, claramente dividido entre o que sentia por Helena e o terror que a perspectiva da paternidade havia despertado nele. Helena, eu amo você, disse finalmente. Mas eu não posso. Então vá embora, interrompeu ela. Agora. Ele pegou sua jaqueta e se dirigiu para a porta, hesitando apenas por um momento antes de se virar para ela. Helena, eu... Vá, repetiu ela. Daniel saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Helena ficou parada na sala por um longo momento, uma mão inconscientemente cobrindo a barriga ainda imperceptível, antes de finalmente desabar na poltrona e chorar todas as lágrimas que havia guardado durante aquela conversa terrível. Mingau se aproximou e subiu em seu colo, ronronando baixinho como se soubesse que ela precisava de conforto. É só nós dois de novo, gatinho, sussurrou para ele, repetindo as mesmas palavras que havia dito 2 anos antes. Nós dois e o bebê agora. Do lado de fora, Lisboa continuava sua vida noturna, indiferente ao drama pessoal que havia se desenrolado naquele pequeno apartamento em Campo de Ourique. Mas Helena, pela segunda vez em menos de 3 anos, teria que aprender a recomeçar. Só que desta vez, ela não estaria realmente sozinha. Desta vez, ela teria alguém para amar incondicionalmente. Alguém que dependeria dela completamente. Alguém que ela protegeria de todos os medos e inseguranças que pareciam atormentar os homens que escolhera amar. Ela secou as lágrimas, passou a mão na barriga mais uma vez e fez uma promessa silenciosa para o bebê que crescia dentro dela. Nunca mais permitiria que alguém a fizesse escolher entre o amor por uma pessoa e o amor por seus próprios sonhos de maternidade. Desta vez, ela escolheria a si mesma e a seu filho acima de qualquer outra coisa. Helena não procurou Daniel nos dias que se seguiram à discussão, nem ele tentou entrar em contato com ela. O silêncio entre eles era definitivo, pesado com todas as palavras não ditas e as escolhas irrevogáveis que haviam sido feitas naquela noite. Ela guardou os livros que ele havia esquecido no apartamento numa caixa de papelão, junto com a camiseta dela, que ele gostava de usar para dormir, e algumas fotos que haviam tirado juntos. Não com raiva, mas com uma tristeza resignada de alguém que finalmente entendia que alguns homens simplesmente não conseguem estar à altura dos momentos que a vida coloca diante deles. A primeira pessoa para quem Helena contou sobre a gravidez foi Marlene. Ela escolheu uma tarde tranquila de terça-feira, quando o café estava quase vazio e elas podiam conversar sem interrupções. Estava nervosa, não sobre a reação da parceira de trabalho, mas sobre como sua nova condição afetaria o negócio que haviam construído juntas. Marlene, preciso te contar uma coisa, disse, se sentando na mesa onde sempre faziam suas reuniões de planejamento. A mulher mais velha tirou os óculos, limpou as lentes com a barra do avental e olhou para Helena com aquela expressão maternal que sempre conseguia acalmá-la. Pode falar, querida. Pelos seus olhos, imagino que seja algo importante. Eu estou grávida, disse Helena simplesmente. Descobrira que as notícias mais significativas às vezes precisam ser compartilhadas sem floreios. O rosto de Marlene se iluminou instantaneamente. Oh, Helena, que maravilha! Exclamou, se levantando para abraçá-la.
Parabéns. E o Daniel? Ele deve estar nas nuvens. A expressão de Helena mudou, e Marlene imediatamente percebeu que havia algo mais na história. Sentou-se novamente, aguardando. O Daniel, ele não quer o bebê, explicou Helena. Na verdade, ele deixou bem claro que não quer ser pai. Terminamos o relacionamento. Marlene ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, com a sabedoria de alguém que havia vivido o suficiente para entender as complexidades humanas, disse: E você? Você quer esse bebê? Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu Helena, sem hesitação. Então isso é tudo que importa, declarou Marlene, estendendo a mão para segurar a de Helena. O resto é apenas barulho. Você vai ser uma mãe maravilhosa, e esse bebê vai ter sorte de ter você. Nos meses que se seguiram, Marlene se tornou muito mais que uma parceira de negócios ou amiga. Ela se transformou numa espécie de figura materna para Helena, oferecendo conselhos sobre gravidez baseados em sua própria experiência, como mãe de 3 filhos já adultos, ajudando a adaptar o café para que Helena pudesse trabalhar confortavelmente durante toda a gestação, e fornecendo o tipo de apoio emocional que só alguém que realmente se importa pode oferecer. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, contou Marlene numa tarde, enquanto organizavam livros nas estantes, meu marido ficou tão nervoso que desmaiou durante uma das consultas de pré-natal. Homens têm uma relação muito complicada com a maternidade. Alguns crescem com a responsabilidade, outros fogem. Não é sobre você, Helena. É sobre eles. Helena descobriu que havia uma rede de apoio que ela nem sabia que existia. As frequentadoras regulares do café, escritoras, artistas, intelectuais, mães que trabalhavam no bairro, se mobilizaram naturalmente ao redor dela. Traziam livros sobre maternidade, compartilhavam histórias de suas próprias gestações, ofereciam dicas sobre onde encontrar os melhores produtos para bebês com preços acessíveis. Minha filha nasceu aqui no bairro, no Hospital de Santa Maria, contou Fernanda, uma jornalista freelancer que frequentava o café diariamente. É um hospital público excelente, mas se você quiser algo mais particular, tem o Hospital da Luz, que fica a uns 20 minutos daqui. Helena optou pelo atendimento particular, não por questões de status, mas porque queria ter controle sobre todos os aspectos de sua gravidez. Escolheu uma obstetra recomendada por Marlene, doutora Patrícia Almeida, uma mulher de 50 anos com uma abordagem humanizada ao parto e uma experiência sólida com gestações consideradas de risco. Você tem quantos anos? Perguntou doutora Patrícia durante a primeira consulta. 32. Primeira gravidez? Sim. Algum histórico familiar de complicações durante o parto? Helena hesitou. Nunca havia realmente investigado o histórico médico de sua família. Seus pais haviam morrido num acidente de carro quando ela tinha 22 anos e ela era filha única. Não que eu saiba, respondeu. Vamos monitorar tudo bem de perto, disse a médica. Mas pelo que vejo aqui nos seus exames preliminares, você tem tudo para ter uma gravidez tranquila. As primeiras semanas foram difíceis, não pelos enjoos ou sintomas físicos, mas pelo ajuste emocional de saber que estava embarcando nessa jornada sozinha. Helena acordava de manhã e por alguns segundos esquecia que Daniel não estava mais ali, que não teria ninguém para dividir a ansiedade das primeiras consultas médicas, a alegria de escutar o coração do bebê pela primeira vez, ou a excitação de descobrir o sexo. Foi durante a ultrassonografia de 16 semanas que veio a primeira grande surpresa. Helena estava deitada na mesa de exames, o gel gelado espalhado pela barriga já ligeiramente arredondada, enquanto doutora Patrícia movia o transdutor, procurando a melhor imagem do bebê. Que interessante, murmurou a médica, franzindo as sobrancelhas e movendo o equipamento para diferentes ângulos. Algum problema? Perguntou Helena, imediatamente alerta. Problema não, disse doutora Patrícia, um sorriso crescendo em seu rosto. Mas você pode querer se segurar na maca. Helena, você está esperando trigêmeos. O mundo parou por alguns segundos. Trigêmeos, repetiu Helena como se a palavra fosse de uma língua estrangeira que ela não compreendia. 3 bebês, todos aparentemente saudáveis, confirmou a médica,
girando o monitor para que Helena pudesse ver. Olhe aqui, aqui e aqui. 3 corações batendo, 3 pequenos seres humanos crescendo dentro de você. Helena olhou para a tela e viu 3 pequenos pontos pulsando ritmicamente, 3 vidas se desenvolvendo simultaneamente em seu útero. Sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que se apoiar na maca para não desmaiar. É por isso que você está se sentindo mais cansada que o normal, explicou doutora Patrícia. 3 bebês demandam muito mais do seu corpo. Vamos precisar monitorar essa gravidez ainda mais de perto, e há uma boa chance de precisarmos programar um parto prematuro por volta das 36 semanas. Trigêmeos. Helena saiu do consultório segurando as imagens da ultrassonografia, ainda processando a informação. Não era apenas um bebê que estava carregando, mas 3. 3 crianças que precisariam dela, que dependeriam completamente dela, que ela criaria sozinha. A notícia se espalhou rapidamente pelo café. Marlene ficou tão emocionada quanto Helena, imediatamente começando a planejar como adaptar ainda mais o espaço de trabalho para acomodar uma mãe de trigêmeos. As outras frequentadoras do café ficaram impressionadas e ainda mais solidárias, oferecendo ajuda prática e emocional. Meu Deus, Helena, disse Carla, uma artista plástica que sempre trabalhava numa mesa no canto do café. Trigêmeos, você vai precisar de uma verdadeira rede de apoio. E foi exatamente isso que se formou ao redor dela. Quase inconscientemente, as mulheres do café criaram um sistema de suporte que incluía desde ajuda para carregar compras pesadas, até acompanhá-la em consultas médicas quando Marlene não podia. Era como se todas entendessem instintivamente que Helena estava enfrentando algo extraordinário e que isso exigia uma resposta extraordinária da comunidade. Conforme os meses passavam e sua barriga crescia de forma impressionante, Helena se sentia cada vez mais conectada aos bebês. Conversava com eles durante o dia, colocava música clássica para que pudessem escutar, lia poesia em voz alta durante as tardes mais calmas no café. Havia escolhido não descobrir os sexos, preferindo a surpresa do nascimento. Daniel tentou entrar em contato 2 vezes durante a gravidez. A primeira foi por mensagem de texto, 3 meses depois da separação, quando alguém provavelmente havia contado para ele sobre os trigêmeos. A mensagem dizia apenas: Helena, soube sobre os bebês. Podemos conversar? Ela deletou a mensagem sem responder. A segunda tentativa foi uma ligação durante seu 7º mês de gravidez. Helena estava no café quando seu telefone tocou, e ao ver o nome dele na tela, sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Atendeu, mas sua voz saiu fria. O que você quer, Daniel? Helena, por favor, me escuta, disse ele, e ela pôde ouvir uma urgência em sua voz que não estava lá durante a última conversa que tiveram. Eu sei que cometi um erro terrível, sei que fui covarde, mas esses meses longe de você me fizeram perceber. Daniel, interrompeu Helena, são 3 bebês. 3. Você fugiu quando pensou que era apenas 1. Acha realmente que conseguiria lidar com 3? Eu cresci, disse ele. Eu posso... Não, cortou Helena. Você teve sua chance de crescer e escolheu fugir. Estes bebês não precisam de um pai que só decidiu querê-los depois que eles se tornaram uma curiosidade estatística. Ela desligou e bloqueou o número dele. Marlene, que havia presenciado a conversa, se aproximou. Fez certo, disse simplesmente. Paternidade não é algo que se tenta quando se sente culpado. É algo que se abraça desde o primeiro momento. À medida que a gravidez avançava, Helena começou a ter uma sensação estranha, como se algo significativo estivesse por acontecer. Não era apenas a ansiedade normal do fim da gestação, mas uma premonição de que os caminhos da vida estavam prestes a se cruzar de forma inesperada. A sensação se intensificou quando, durante uma consulta de rotina na 32ª semana, doutora Patrícia mencionou que talvez fosse necessário transferi-la para um hospital com UTI neonatal mais equipada, caso os bebês decidissem nascer muito prematuros. O Hospital Cardium tem a melhor UTI neonatal da cidade, explicou a médica.
Se houver qualquer complicação, seria o lugar ideal para garantir que os bebês recebam o melhor cuidado possível. Helena sentiu um arrepio ao ouvir o nome. Hospital Cardium, o hospital de Rafael, o lugar onde tudo havia começado e, de certa forma, terminado em sua vida anterior. Seria uma ironia cruel do destino que seus filhos nascessem exatamente ali. Existem outras opções? Perguntou, tentando manter a voz casual. Existem, mas sinceramente, se eu fosse você e estivesse carregando trigêmeos, escolheria o melhor disponível. O Cardium tem uma equipe de neonatologistas excepcionais e equipamentos de última geração. Helena assentiu, mas seu coração estava acelerado. A probabilidade de encontrar Rafael era baixa. Ele era cirurgião cardiovascular, não obstetra ou neonatologista, mas ainda assim a possibilidade existia. 2 semanas depois, a questão se tornou irrelevante. Helena estava trabalhando no café numa tarde de quinta-feira, quando sentiu a primeira contração. No início, pensou que fossem apenas os desconfortos normais do final da gravidez, mas quando a segunda contração veio apenas 15 minutos depois, seguida por uma terceira 10 minutos mais tarde, ela soube que o momento havia chegado. Marlene, chamou, tentando manter a calma. Acho que está na hora. O que se seguiu foi um furacão de atividade. Marlene fechou o café imediatamente. Carla apareceu do nada para ajudar com a bolsa que Helena havia preparado, e em questão de minutos, ela estava no banco traseiro de um táxi a caminho do hospital mais próximo, que ironicamente era o Hospital de Santa Maria, onde Fernanda havia tido sua filha. Mas quando chegaram ao hospital, descobriram que a UTI neonatal estava temporariamente fechada para reformas. Preciso transferi-la para o Cardium, disse o médico plantonista. Com trigêmeos de 34 semanas não podemos correr riscos. E assim, numa ambulância com sirenes ligadas, Helena se encontrou a caminho do hospital que havia tentado evitar, carregando 3 bebês que estavam claramente decididos a nascer naquele dia, naquele lugar específico. Durante o trajeto, entre as contrações que se intensificavam, Helena teve uma conversa silenciosa com os bebês. Se vocês escolheram esse lugar para nascer, pensou, deve haver uma razão. Espero que vocês saibam o que estão fazendo. O Hospital Cardium era exatamente como ela se lembrava. Moderno, eficiente, intimidantemente tecnológico. Mas quando foi recebida pela equipe da maternidade, Helena sentiu imediatamente que estava em boas mãos. A enfermeira-chefe, uma mulher chamada Rosa, com 20 anos de experiência em partos múltiplos, assumiu o controle da situação com uma competência reconfortante. Trigêmeos de 34 semanas, trabalho de parto ativo, ela anunciou para a equipe. Vamos prepará-la para a sala de cirurgia, caso precisemos de cesariana de emergência. Foram as próximas 6 horas mais intensas da vida de Helena. As contrações eram diferentes de tudo que havia imaginado, mais intensas, mais frequentes. Os bebês aparentemente tinham pressa, mas também estavam preocupados com suas posições no útero. Um parto vaginal era possível, mas arriscado. Helena, disse Dr. Marcos, o obstetra que havia assumido seu caso, vou ser honesto com você. O primeiro bebê está em posição perfeita, mas os outros 2 estão um pouco complicados. Podemos tentar o parto normal, mas talvez seja mais seguro programar uma cesariana. O que você recomenda? Perguntou Helena, entre 2 contrações especialmente fortes. Vamos tentar o parto normal com o primeiro bebê, decidiu o médico. Dependendo de como correr, decidimos sobre os outros 2. Era meia-noite quando Helena ligou para a única pessoa que sabia que viria, independentemente da hora ou das circunstâncias. Não foi uma decisão racional, mas emocional, movida pela necessidade de ter alguém ali que a conhecesse realmente, que entendesse o significado daquele momento. Dona Teresa, disse Helena quando a voz familiar atendeu o telefone. Helena, minha querida, que horas são essas para ligar? Dona Teresa, eu estou no Hospital Cardium. Estou em trabalho de parto. Poderia vir? Houve um silêncio do outro lado da linha, e Helena se perguntou se havia cometido um erro ao ligar para a mãe de Rafael. Mas então a voz de Dona Teresa voltou, firme e determinada.
Estou saindo agora, querida. Aguenta firme que eu estou chegando. Dona Teresa chegou ao hospital 45 minutos depois, ainda em roupão e chinelos, mas com os olhos alertas e as mãos cheias de amor. Ela havia sido a mãe que Helena nunca tivera desde a adolescência, e sua presença naquele momento trouxe um alívio que ela não havia percebido que precisava. Como estão eles? Perguntou Dona Teresa, se sentando ao lado da cama e segurando a mão de Helena. Ansiosos para nascer, respondeu Helena, forçando um sorriso entre as contrações. E você me ligou porque precisava de alguém aqui, não foi? Disse a mulher mais velha com sua sabedoria característica. Sim, admitiu Helena. Eu sei que é complicado. Considerando... Não há nada complicado nisso, interrompeu Dona Teresa. Você é parte da minha família, Helena. Sempre foi, independentemente do que aconteceu entre você e meu filho. Foi Dona Teresa quem se lembrou de avisar Rafael. Helena estava em pleno trabalho de parto, se preparando para ser transferida para a sala de cirurgia, quando a enfermeira Rosa se aproximou dela. Helena, tem uma senhora aqui que diz ser sua sogra, e ela gostaria de saber se podemos avisar o filho dela que você está aqui. Ela disse que ele é médico do hospital. Helena ficou em silêncio por um momento. Parte dela queria dizer não. Queria manter Rafael longe do momento mais importante e vulnerável de sua vida. Mas outra parte, a parte que ainda guardava algum carinho pelo homem que havia amado, sabia que ele merecia saber que ela estava ali. Pode avisar, disse finalmente. Mas deixe claro que ele não precisa vir, que eu só quero que ele saiba que estou aqui. A mensagem chegou até Rafael no meio de uma cirurgia cardiovascular complexa. Sua mãe havia insistido que fosse transmitida imediatamente, dizendo que era uma emergência familiar. Quando soube que Helena estava na maternidade, em trabalho de parto de trigêmeos, Rafael ficou imóvel no meio do procedimento. Doutor Rafael, chamou o cirurgião assistente. Está tudo bem? Rafael se recompôs rapidamente, terminou a cirurgia com a competência profissional que o caracterizava, mas sua mente estava completamente focada no que acabara de descobrir. Helena estava ali no seu hospital, dando à luz. A mulher que ele havia afastado porque não podia ter filhos estava tendo 3 bebês de uma vez, sozinha. Quando terminou o procedimento, Rafael foi direto para a maternidade. Não sabia o que pretendia fazer, o que diria, se ela quereria vê-lo. Sabia apenas que precisava estar perto de alguma forma. Encontrou sua mãe no corredor do lado de fora da sala de cirurgia, onde Helena finalmente havia sido levada para uma cesariana de emergência quando o segundo bebê apresentou complicações. Como ela está? Perguntou, ainda em roupas cirúrgicas. Forte, respondeu Dona Teresa. Mais forte do que você jamais foi, meu filho. Rafael entendeu a crítica implícita, mas não tinha energia para discutir. Posso fazer alguma coisa? Como médico do hospital, posso garantir que ela tenha o melhor cuidado. Ela já está tendo o melhor cuidado, disse sua mãe. O Dr. Marcos é excelente, e a equipe de neonatologia foi avisada. O que ela precisa agora é de paz e apoio, não de complicações adicionais. Rafael assentiu, entendendo que sua presença poderia ser mais prejudicial que útil, mas não conseguiu se afastar. Ficou no corredor, caminhando de um lado para outro, aguardando notícias como qualquer pai ansioso, embora não tivesse direito algum a essa ansiedade. Às 15h47 de uma quinta-feira chuvosa de março, nasceram os trigêmeos. Primeiro veio Sofia, com 2,3 kg, chorando vigorosamente para anunciar sua chegada ao mundo. 3 minutos depois, nasceu Gabriel, 2 quilos e 100 gramas, mais silencioso, mas igualmente saudável. Por último, Lucas, o menor dos 3 com 1,9 kg, mas com pulmões que funcionavam perfeitamente e um olhar que, segundo a enfermeira Rosa, era assustadoramente inteligente para um recém-nascido. Helena estava consciente durante todo o procedimento, ouvindo os primeiros choros de seus filhos, com lágrimas de alegria e exaustão. Quando o Dr. Marcos anunciou que todos estavam saudáveis e que não seria necessário internação na UTI neonatal, ela finalmente permitiu que o alívio a dominasse completamente. Eles são perfeitos, disse o médico,
mostrando cada bebê para ela antes de entregá-los. Para a equipe de neonatologia para os primeiros cuidados. Trigêmeos nascidos com 34 semanas que não precisam de suporte respiratório. É quase um milagre. Quando Helena finalmente foi levada para um quarto na ala particular da maternidade, com os 3 bebês dormindo em berços ao lado de sua cama, ela se permitiu chorar de alegria pura. Havia conseguido. Havia trazido 3 vidas saudáveis ao mundo, sozinha, e estavam todos bem. Dona Teresa se aproximou da cama, os olhos marejados. "Posso segurá-los?" Helena assentiu, observando a mulher que considerava uma segunda mãe pegar Sofia com a delicadeza de alguém que havia criado filhos próprios. Havia algo profundamente reconfortante em saber que seus bebês teriam pelo menos uma avó para mimá-los, mesmo que as circunstâncias fossem complicadas. Foi então que Helena percebeu uma figura na porta do quarto. Rafael estava parado na soleira, ainda em roupas cirúrgicas, olhando para a cena diante dele, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era felicidade, nem tristeza, mas algo mais complexo, mais profundo. Seus olhos se encontraram através do quarto silencioso, e nesse momento, Helena viu no rosto de Rafael algo que nunca havia visto antes. Arrependimento absoluto, misturado com uma ternura que ela não sabia que ele possuía. Ele não disse nada, apenas ficou ali observando os bebês que ela havia trazido ao mundo, as crianças que não eram biologicamente suas, mas que de alguma forma tocavam algo profundo em sua alma. "Rafael", disse Helena finalmente, sua voz rouca da exaustão do parto. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de algo sagrado e frágil. "Helena", disse, sua voz baixa e carregada de emoção. Eles são perfeitos." Helena assentiu, observando como os olhos dele se fixavam nos 3 pequenos rostos, cada um único e precioso. "Sofia, Gabriel e Lucas", disse, apresentando os bebês. Rafael repetiu os nomes em voz baixa, como se estivesse gravando na memória. Quando Lucas, o menor, abriu os olhos e pareceu olhar diretamente para ele, Rafael sentiu algo que nunca havia experimentado antes. O amor instantâneo e incondicional que define a paternidade, independentemente de biologia ou circunstâncias. Naquele momento, no silêncio do quarto de hospital, com 3 vidas novas respirando suavemente em seus berços, algo mudou fundamentalmente. Helena viu no olhar de Rafael o homem que ele poderia ter sido se não tivesse permitido que o medo e o orgulho ferido dominassem suas decisões. E Rafael viu em Helena e nos trigêmeos uma segunda chance que nunca havia esperado ter. Nenhum deles disse nada sobre o passado ou o futuro. Apenas ficaram ali, 3 adultos e 3 bebês, enquanto lá fora, Lisboa continuava sua vida frenética, alheia ao pequeno milagre que havia acontecido dentro daquele quarto de hospital, onde destinos se cruzavam novamente e novas possibilidades começavam a tomar forma. Os primeiros dias após o nascimento dos trigêmeos passaram em um turbilhão de amamentação, trocas de fralda e um tipo de cansaço que Helena nunca tinha imaginado que existisse. Mesmo com a ajuda das enfermeiras especializadas em cuidados com múltiplos, ela se sentia completamente sobrecarregada com a magnitude da responsabilidade que havia assumido. Sofia era a mais tranquila dos 3, dormia bem entre as mamadas e raramente chorava sem motivo aparente. Gabriel era o mais vocal, parecia ter opinião sobre tudo e não hesitava em expressá-la por meio de choros indignados que ecoavam pelo quarto. Lucas, o menor, era também o mais observador. Ficava acordado por longos períodos, apenas olhando ao redor com aqueles olhos escuros que pareciam absorver cada detalhe do mundo. Helena tinha planejado ficar no hospital apenas 3 dias, mas os médicos recomendaram uma semana inteira de observação, tanto para ela quanto para os bebês. "Trigêmeos prematuros precisam de monitoramento extra", explicou o Dr. Marcos durante sua visita matinal. "Queremos ter certeza absoluta de que todos estão ganhando peso adequadamente antes de liberá-los para casa." Foi durante essa semana que Rafael começou suas visitas discretas. No primeiro dia,
Ele apareceu durante o turno da madrugada, quando Helena tentava amamentar os 3 bebês simultaneamente, tarefa que se mostrou fisicamente impossível e emocionalmente frustrante. "Posso ajudar?" perguntou Rafael da porta, a voz cautelosa. Helena olhou para ele exausta, com os cabelos desgrenhados e uma camisola de hospital que já havia visto dias melhores. Havia algo humilhante em ser vista naquele estado pelo homem que um dia havia dividido sua cama, mas a necessidade prática superou o orgulho ferido. "Gabriel está chorando há 15 minutos e eu só tenho 2 braços", disse ela, gesticulando para o bebê que protestava vigorosamente no berço. Rafael se aproximou hesitante, lavou as mãos na pia do quarto e, com movimentos cuidadosos, pegou Gabriel. Para surpresa de Helena, o bebê se acalmou quase imediatamente, como se reconhecesse instintivamente que estava em mãos competentes. "Ele só queria colo", observou Rafael balançando suavemente o bebê. "Às vezes eles só precisam sentir que não estão sozinhos." Helena assentiu, focando em amamentar Sofia enquanto observava Rafael com Gabriel. Havia algo natural na forma como ele segurava o bebê, uma delicadeza que ela não esperava de alguém que nunca havia sido pai. Suas mãos grandes pareciam enormes comparadas ao corpinho de Gabriel, mas seus movimentos eram genuinamente ternos. "Você é bom com ele", comentou Helena. "Eu leio muito sobre pediatria", respondeu Rafael, ainda olhando para o bebê. "Faz parte da minha formação médica geral. Mas isso..." Ele buscou as palavras. "Isso é diferente. É mais instintivo do que técnico." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas os pequenos ruídos que Lucas fazia dormindo e a respiração suave de Gabriel, que já cochilava nos braços de Rafael. "Helena", disse Rafael finalmente, baixinho, "eu sei que não tenho direito algum de estar aqui. Sei que minhas escolhas no passado me tiraram qualquer direito de fazer parte disso. Mas, encorajou Helena sem saber se queria ouvir o resto. "Mas eu gostaria de ajudar. Do jeito que for possível, na forma que você permitir. Não estou pedindo perdão e nem tentando voltar ao passado. Apenas quero ser útil." Helena estudou o rosto dele, procurando sinais do homem que a havia rejeitado 2 anos antes por causa de sua própria insegurança. O que viu era diferente. Maturidade onde antes havia orgulho, humildade onde antes havia arrogância e, acima de tudo, uma sinceridade que ela não lembrava de ter visto. "Por quê?" perguntou. "Por que você quer ajudar?" Rafael olhou para Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços e respondeu com uma honestidade crua que a surpreendeu. "Porque quando eu os vi pela primeira vez, quando você disse os nomes deles, eu senti algo que nunca tinha sentido. Não foi sobre genética ou paternidade biológica, foi sobre pertencimento. Como se uma parte de mim que eu nem sabia que faltava tivesse encontrado seu lugar." Helena ficou em silêncio por um longo momento. Havia muita coisa para processar, muitas feridas antigas, muitas decisões práticas pela frente. "Rafael", disse ela por fim, "eu não posso te dar garantias sobre onde isso vai dar. Não posso prometer que vamos conseguir trabalhar juntos, nem que vou conseguir confiar em você de novo. Mas..." Ela olhou para os 3 bebês e sentiu o peso da realidade. "Eu preciso de ajuda. E se você está oferecendo genuinamente, sem expectativas sobre o nosso relacionamento, então sim, eu aceito." A partir daquela noite, Rafael criou uma rotina. Aparecia no hospital durante suas folgas, sempre perguntando antes de entrar, sempre oferecendo ajuda prática sem cobranças emocionais. Trazia café de verdade para Helena, ajudava com trocas de fralda e segurava os bebês para que ela pudesse tomar banho ou dormir um pouco. Mas, importante ainda, ele começou a usar sua posição no hospital para garantir o melhor cuidado possível a Helena e aos trigêmeos. Conversou com a equipe de nutrição, providenciou um berçário melhor equipado e assegurou que sempre houvesse enfermeiras especializadas disponíveis. "Você não precisa fazer tudo isso", disse Helena certa tarde, ao descobrir que Rafael havia contratado um consultor em amamentação de trigêmeos. "Eu sei", respondeu ele, "mas eu quero fazer.
E antes que você proteste, não é culpa nem tentativa de comprar seu perdão. É só fazer o que está ao meu alcance para facilitar sua vida. Helena começou a perceber que Rafael realmente havia mudado. As mudanças não eram superficiais, eram profundas. Ele falava menos de si e ouvia mais, preferia ajuda prática a grandes gestos e demonstrava paciência infinita com os bebês. A grande virada veio numa madrugada difícil. Lucas e Sofia tinham adormecido, mas Gabriel chorava há quase 2 horas. Exausta, à beira das lágrimas, ela não sabia mais o que fazer, quando Rafael entrou no quarto. Há quanto tempo ele está assim? 2 horas, disse Helena, a voz trêmula. Tentei tudo. Rafael pegou Gabriel e começou a fazer uma série de movimentos que Helena nunca tinha visto. Balanços suaves, mudança de posição e uma pressão leve na barriga. Em 10 minutos, Gabriel dormiu profundamente. Como você fez isso? Perguntou Helena, impressionada. Cólica, explicou Rafael. Comum em prematuros, especialmente múltiplos. A pressão ajuda a aliviar o gás preso. Ele hesitou antes de continuar. Helena, eu passei as últimas semanas estudando tudo sobre cuidados com trigêmeos prematuros. Li artigos científicos, conversei com especialistas, fiz até um curso online. Por que você faria isso? Perguntou ela, incrédula. Porque eu quero ser útil de verdade, não só boa intenção. Se vou estar na vida deles, quero estar preparado. Naquele momento, Helena percebeu que Rafael havia, de fato, mudado. Quando chegou o dia de ir para casa, Helena sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Levar os bebês para seu apartamento em Campo de Ourique era emocionante e assustador. Rafael apareceu com uma proposta. Eu sei que você quer ir para seu apartamento e respeito, mas quero te apresentar algumas opções práticas. Ele entregou uma pasta. Contratei uma empresa especializada em cuidados com múltiplos, enfermeiras, doulas, consultores. Helena folheou os documentos, surpresa com o nível de pesquisa. Isso deve custar uma fortuna. Deixa comigo, disse Rafael. Por favor. Ela hesitou. Dependência financeira era perigosa. E se você desistir? Se eles se apegarem a você e depois você sumir? Rafael respirou fundo. Eu não posso prometer o futuro, mas posso prometer que não vou fugir quando ficar difícil. Aprendi da pior maneira que fugir só causa mais dor. Helena olhou os bebês, pensou no pequeno apartamento, nas noites sem dormir. Orgulho era um luxo. Ok, mas com condições. Ele se endireitou. Quais? Helena enumerou. Você não é automaticamente o pai deles. Você é alguém que ajuda. Se um dia ambos acharmos que faz sentido, conversamos. Eu mantenho o controle sobre todas as decisões importantes. Se em algum momento você achar que é demais, você me diz. Não desaparece. Isso é sobre os bebês, não sobre nós. Rafael concordou com tudo. O primeiro mês em casa foi brutal. Mesmo com ajuda profissional, trigêmeos exigiam atenção constante. Rafael se tornou indispensável. Ajudava cedo, tarde, noite e sempre que Helena precisava. Uma rotina surgiu. Rafael tinha uma conexão especial com cada bebê. Lia para... Sofia acalmava Gabriel e Lucas parecia considerá-lo seu porto seguro. Foi Gabriel quem, aos poucos meses de idade, disse primeiro. Papa. Helena congelou. Olhou para Rafael esperando desconforto, mas viu lágrimas. Eu não quero ultrapassar limites, disse ele. Mas eles estão escolhendo você, completou Helena, percebendo que os bebês estavam criando seus vínculos. Naquela noite, eles conversaram longamente sobre passado, presente e possibilidades de futuro. Helena, disse Rafael, estes meses foram os mais felizes da minha vida. Eu finalmente entendo o que é amar sem condições. Se você estiver aberta à possibilidade, eu gostaria de tentar de novo. Não como antes, como agora, como parceiros, como família. Helena respirou fundo. Queria dizer sim, mas o medo ainda existia. Eu preciso de tempo, disse ela. Não é só sobre nós. É sobre 3 crianças que não merecem ter suas vidas bagunçadas. Eu entendo. Tome o tempo que precisar. Não vou a lugar nenhum.
Naquela noite, ouvindo os bebês respirarem, Helena percebeu que a pergunta real era: ela era corajosa o suficiente para acreditar que as pessoas podem mudar e que o amor pode ser reconstruído? Lá fora, Lisboa seguia seu ritmo infinito. E dentro do pequeno apartamento em Campo de Ourique, 4 vidas unidas por dor e esperança dormiam, enquanto o futuro começava a tomar forma ao redor deles. A decisão de Helena veio 3 semanas depois, não como resultado de uma grande revelação ou de um momento dramático, mas através de uma série de pequenos momentos que, aos poucos, a convenceram de que Rafael realmente havia se tornado o homem que ela sempre esperou que ele fosse. O momento final de clareza aconteceu numa madrugada em que Lucas desenvolveu uma febre alta de repente. Helena acordou às 3 da manhã com o bebê chorando inconsolavelmente, o corpinho quente demais ao toque. Em pânico, ligou para Rafael sem nem pensar 2 vezes. Ele chegou 15 minutos depois, ainda de pijama, mas com uma pequena bolsa médica que, aparentemente, mantinha sempre pronta para emergências. Examinou Lucas com competência profissional, mas também com uma ternura que só um verdadeiro pai poderia demonstrar. É só uma infecção viral, tranquilizou Helena enquanto administrava o medicamento que havia trazido. A febre deve ceder em algumas horas, mas vamos monitorar de perto. Nas 6 horas seguintes, Rafael não saiu de perto de Lucas. Checava a temperatura regularmente, ajustava as doses do remédio e, mais importante que tudo, segurava o bebê nos braços enquanto Helena tentava descansar um pouco. Quando a febre finalmente baixou e Lucas adormeceu profundamente, Rafael continuou segurando-o como se relutasse em soltá-lo. Rafael, disse Helena baixinho, observando a interação entre o homem e a criança. Você seria um bom pai para eles. Na verdade, você já é um bom pai para eles. Rafael levantou os olhos para ela, a esperança misturada com cautela no olhar. E isso significa? Significa. Helena respirou. Fundo. Que eu estou pronta para tentar de novo. Para reconstruir a nossa vida juntos, como parceiros iguais, como família. O que veio depois não foi uma reunião apaixonada de romance dramático, mas sim o reconhecimento tranquilo de 2 pessoas que aprenderam que o amor não é só sobre sentimento, e sim sobre a escolha que você faz todos os dias de estar presente, de ficar, de enfrentar as dificuldades juntos. Eles decidiram ir devagar, não apenas por causa da história complicada dos dois, mas porque queriam garantir que a transição fosse a mais suave possível para as crianças. Rafael se mudou oficialmente para o apartamento em Campo de Ourique 6 meses depois, quando os 4 já tinham se ajustado a uma rotina em que a presença dele parecia natural e necessária, e não forçada. Sofia, Gabriel e Lucas se adaptaram ao novo arranjo com uma facilidade que surpreendeu a todos. Para eles, Rafael nunca tinha sido um estranho ou uma figura complicada do passado. Ele sempre tinha sido a presença constante que ajudava, que cuidava, que aparecia quando era necessário. A integração das vidas profissionais levou mais tempo para se ajeitar. Helena continuou administrando o Café Letras, mas com o apoio financeiro de Rafael, conseguiu contratar mais funcionários e expandir bastante a programação. O café se tornou conhecido em toda Lisboa como um dos principais espaços para eventos literários, lançamentos de livros e encontros culturais. Rafael, por sua vez, manteve o cargo no Hospital Cardium, mas passou a focar mais nos aspectos filantrópicos da medicina. Fundou uma instituição para oferecer atendimento de saúde a crianças em situação de vulnerabilidade, algo que sempre o interessou, mas que ele nunca havia perseguido de verdade quando estava obcecado apenas em construir um império financeiro. Engraçado, comentou Helena numa noite em que conversavam sobre os novos projetos da fundação. Como virar pai te deixou mais interessado em ajudar outras crianças. Não é engraçado, respondeu Rafael sério. É transformador. Ter a Sofia, o Gabriel e o Lucas na minha vida me fez perceber que toda criança merece ter adultos que lutem por ela, que façam sacrifícios para garantir que ela tenha oportunidades de crescer e florescer.
O primeiro ano depois da reconciliação não foi isento de desafios. Tanto Rafael quanto Helena tinham desenvolvido hábitos independentes no tempo em que ficaram separados, e aprender a juntar as vidas novamente exigiu paciência e concessões dos dois lados. Houve discussões sobre estilos de criação, conversas sobre limites financeiros e, às vezes, momentos em que velhas feridas voltavam à tona e precisavam ser encaradas de novo. Mas a base era sólida. Eles tinham aprendido a se comunicar com mais sinceridade, a resolver problemas antes que se tornassem crises e, principalmente, a priorizar a família acima das preferências individuais quando necessário. As crianças floresciam em um ambiente de estabilidade e amor. Sofia revelou-se uma criança naturalmente artística, sempre desenhando ou inventando melodias com os brinquedos. Gabriel era o mais social, encantando, todos com sua personalidade expansiva e risada contagiante. Lucas continuava o mais sério dos três, observador e reflexivo, com uma fascinação especial por livros e histórias. Rafael se adaptou à paternidade com uma naturalidade que ainda surpreendia Helena às vezes. Ele nunca perdia uma história antes de dormir, sempre sabia qual criança precisava de um abraço a mais após um dia difícil e conseguia equilibrar o papel de pai amoroso com o de parceiro presente para Helena. A segunda grande prova do relacionamento reconstruído veio quando as crianças estavam quase completando 2 anos. Helena descobriu que estava grávida de novo. Dessa vez, as circunstâncias eram completamente diferentes de qualquer uma das gestações anteriores. Ela estava em um relacionamento estável, com um parceiro que a apoiava, situação financeira segura e uma rede forte de suporte. Ainda assim, hesitou antes de contar a Rafael, as lembranças das rejeições do passado deixando-a apreensiva. Quando finalmente contou, durante um jantar tranquilo após as crianças dormirem, a reação de Rafael foi tudo o que ela poderia ter desejado. "Sério?" ele perguntou, um sorriso enorme se abrindo no rosto. "Vamos ter outro bebê?" "Você está feliz com isso?" insistiu Helena, querendo ouvir claramente. "Helena", Rafael levantou e veio abraçá-la. "Eu não poderia estar mais feliz. A Sofia, o Gabriel e o Lucas me mostraram que ser pai é o maior privilégio que eu poderia ter. Ter mais um filho com você, um filho biológico que nós dois geramos juntos, é um presente que eu nunca imaginei que mereceria. Essa gravidez foi cuidadosamente acompanhada, não por causa de complicações, mas porque ambos queriam garantir que tudo corresse da melhor maneira possível." Aos 34 anos, Helena já era considerada de idade materna avançada e Rafael usou todas as suas conexões médicas para garantir que ela tivesse acesso ao melhor pré-natal disponível. Ao contrário dos trigêmeos, essa gestação evoluiu de forma totalmente comum. Helena teve os enjoos matinais típicos, ganho de peso gradual e todos os marcos esperados de uma gravidez saudável. Rafael acompanhou todas as consultas, fazia perguntas detalhadas sobre o desenvolvimento e lia tudo o que podia sobre gravidez de um único bebê após uma gestação múltipla. Sofia, Gabriel e Lucas ficaram confusos a princípio com a ideia de um novo bebê, mas o entusiasmo foi crescendo à medida que a barriga de Helena crescia também. Rafael passava tempo explicando que eles seriam irmãos mais velhos, que o bebê seria menor e mais frágil do que eles, e que todos teriam que ajudar a cuidar da nova integrante da família. Quando Helena estava com 7 meses de gestação, eles decidiram se mudar para uma casa maior. O apartamento em Campo de Ourique tinha sido perfeito para uma mãe solo com 3 bebês, mas uma família de 6 precisava de mais espaço. Rafael encontrou uma bela casa em Alvalade, perto o suficiente do café para que Helena continuasse trabalhando com facilidade, mas com quartos suficientes para que cada criança tivesse seu próprio espaço conforme crescessem. O processo de mudança foi uma aventura por conta própria. 3 crianças pequenas ajudando a desempacotar as caixas do jeito delas, enquanto Helena coordenava a disposição dos móveis e Rafael cuidava das questões mais técnicas da casa. Apesar da bagunça, tudo parecia uma evolução natural da família,
e não uma ruptura estressante. A nova bebê, uma menina a quem deram o nome de Marina, nasceu numa manhã ensolarada de setembro. Diferente das circunstâncias dramáticas que cercaram o nascimento dos trigêmeos, o parto de Marina foi tranquilo e sem complicações. Ela chegou exatamente na data prevista, após apenas 6 horas de trabalho de parto, saudável e alerta. Rafael chorou quando segurou Marina pela primeira vez, tomado por emoções que eram, ao mesmo tempo, familiares e totalmente novas. Essa era a primeira criança que era biologicamente sua desde a concepção. Mas, curiosamente, isso importava menos do que ele sempre imaginou que importaria. O que realmente importava era que ela era o quarto filho deles, a continuação, e, de certa forma, a completude da família que haviam construído juntos, mais por amor do que por biologia. Sofia, Gabriel e Lucas conheceram a irmã com uma mistura de curiosidade e proteção que derreteu o coração dos pais. Gabriel imediatamente se autoproclamou o responsável por entreter Marina, fazendo caretas para arrancar seus primeiros sorrisos. Sofia levou seu bichinho de pelúcia favorito para oferecer à irmã. Lucas, fiel à própria natureza séria, observou Marina bastante antes de declarar: "Ela é pequena, mas é forte." Ajustar-se a uma família de 6 exigiu um planejamento logístico que desafiaria qualquer executivo, mas de algum jeito eles fizeram funcionar. Rafael e Helena desenvolveram um sistema de revezamento na criação dos filhos, o que permitia que ambos mantivessem seus compromissos profissionais sem que nenhuma das 4 crianças ficasse sem a atenção de que precisava. Marlene, que já havia se tornado uma espécie de avó extraoficial para as crianças, oficializou o papel ao insistir que todos a chamassem de Vovó Marlene. Ela passava várias tardes por semana na casa, ajudando com os pequenos e compartilhando histórias sobre literatura e vida com as crianças em crescimento. Dona Teresa, mãe de Rafael, também abraçou o papel de avó com um entusiasmo que surpreendeu o filho. A mulher, que antes era formal e reservada, agora passava horas sentada no chão brincando com os netos, lendo histórias e mimando-os de um jeito que nunca tinha permitido a si mesma com Rafael quando ele era criança. "Ela é diferente com eles do que foi comigo", comentou Rafael com Helena, um dia, enquanto observavam Dona Teresa construindo torres de blocos com os trigêmeos. "Ela é diferente porque você é diferente", respondeu Helena. "As crianças despertam lados novos nas pessoas. Talvez ver você como um pai amoroso e presente dê a ela permissão para ser uma avó mais carinhosa." À medida que as crianças foram crescendo, de bebês a toddlers e de toddlers a crianças, em idade escolar, a dinâmica familiar evoluiu naturalmente. Sofia mostrou um talento artístico que Helena incentivou com aulas de arte e projetos criativos. A natureza sociável de Gabriel foi canalizada para esportes e grupos de atividades em que ele pôde desenvolver liderança. O amor de Lucas por livros e histórias virou uma paixão por aprender, que os pais incentivaram com visitas à biblioteca e atividades educacionais. Marina, criada em um ambiente rico de afeto e irmãos, cresceu uma criança confiante e alegre, que conseguia se impor diante dos 3 mais velhos sem perder sua própria personalidade. As tradições de família surgiram quase sem que eles percebessem. As manhãs de domingo viraram o dia da panqueca, quando Rafael fazia cafés da manhã elaborados enquanto as crianças ajudavam, ou, mais precisamente, transformavam a cozinha em um caos feliz. As noites de quinta eram reservadas à Noite da História no Café Letras, onde a família toda participava de eventos literários e as crianças foram, aos poucos, aprendendo a amar livros e cultura. As viagens anuais para a praia se transformaram em grandes aventuras, que exigiam planejamento cuidadoso e malas intermináveis, mas criavam memórias que ficariam para sempre. Rafael, que antes viajava sozinho para destinos caros, descobriu que construir castelos de areia com as crianças e dividir um sorvete com Helena em uma praia lotada era infinitamente mais gratificante do que qualquer resort de luxo que já tivesse conhecido. O sucesso profissional passou a ter outro significado para os dois.
O café de Helena continuou a prosperar, tornando-se um ponto de referência na cena literária de Lisboa. Seus eventos começaram a sair em jornais importantes e alguns autores famosos passaram a fazer questão de lançar seus livros ali. A Fundação de Rafael ampliou muito o alcance, oferecendo atendimento médico a milhares de crianças em situação de vulnerabilidade pelo Portugal. Ele passou a receber prêmios e reconhecimento pelo trabalho social, mas percebeu que as honrarias significavam bem menos do que um único sorriso de um de seus filhos. Sucesso, disse ele a um entrevistador em um perfil sobre sua atuação filantrópica. Já foi sobre conquista pessoal e ganho financeiro. Hoje é sobre o legado que você deixa para a próxima geração, sobre o mundo que você ajuda a construir para que seus filhos herdem. 5 anos após o nascimento dos trigêmeos na casa em Alvalade, durante a festa de aniversário de 5 anos de Sofia, Gabriel e Lucas, Helena se pegou observando uma cena que parecia saída de um sonho. 4 crianças correndo pelo quintal decorado com balões, Dona Teresa ajudando outras mães da vizinhança a servir bolo, Marlene organizando brincadeiras e Rafael no meio de tudo, administrando a churrasqueira e mediando uma discussão entre Gabriel e outra criança sobre as regras de um jogo. Lembra quando você achava que não podia ter filhos? Perguntou Helena a Rafael mais tarde, naquela noite, quando as crianças finalmente dormiam e eles arrumavam a bagunça da festa. Rafael parou no meio de dobrar uma toalha de mesa e olhou ao redor. Pratos de bolo vazios, brinquedos espalhados, desenhos coloridos usados na decoração. Irônico, não é? Disse. Eu achava que meu valor como homem estava ligado à minha capacidade de gerar filhos biológicos. E descobri que meu valor como pai não tem nada a ver com biologia, e tudo a ver com aparecer, estar presente e escolher amar sem condições. E você mudaria alguma coisa? Perguntou Helena. Sobre o caminho até aqui, sobre a dor que vivemos? Rafael pensou seriamente antes de responder. Eu mudaria a minha reação inicial à sua gravidez dos trigêmeos. Mudaria o facto de você ter passado a gestação e o parto sozinha. Mudaria o facto de eu ter sido a fonte de tanta dor. Mas, incentivou Helena, percebendo que havia mais. Mas eu não mudaria o facto de que nós dois tivemos que crescer até nos tornarmos pessoas capazes de sustentar esse nível de amor e responsabilidade. Talvez, se tivéssemos ficado juntos desde o começo, tentando forçar o relacionamento, quando ainda éramos imaturos e cheios de medo, teríamos acabado nos destruindo. Talvez a gente precisasse se perder, para de verdade aprender a se encontrar. Helena concordava. Nunca teria imaginado nos momentos mais escuros que aquela dor acabaria se transformando em sabedoria, que a perda levaria a uma apreciação muito mais profunda do amor quando ele retornasse. E agora? Perguntou ela. Para onde a gente vai a partir daqui? Rafael largou a toalha, puxou Helena para seus braços, cercados pelos vestígios silenciosos da vida que tinham construído. Agora, disse ele, a gente continua aparecendo. Continua escolhendo um ao outro e as crianças todos os dias. Continua construindo essa vida, um dia de cada vez, nos momentos bons e nos difíceis, na saúde e na doença, nas noites em claro e nas manhãs felizes. Isso soa perigosamente parecido com votos de casamento, brincou Helena, sorrindo. Talvez seja, respondeu Rafael. Talvez tudo o que fizemos nesses últimos 5 anos tenha sido uma cerimônia de casamento prolongada, provando para nós mesmos que estamos prontos para um compromisso para a vida toda. 6 meses depois, durante uma cerimônia íntima no jardim de casa, com as 4 crianças como testemunhas e Marlene oficiando o casamento graças às suas credenciais como celebrante civil, Rafael e Helena se casaram oficialmente. Não porque precisassem de um documento para validar o que viviam, mas porque queriam marcar o momento em que escolheram, conscientemente, formalizar a promessa do futuro que estavam construindo juntos. Sofia, agora com 5 anos, foi a daminha de honra, levando seu papel muito a sério. Gabriel, também com 5, carregou as alianças com um orgulho que fez os pais rirem. Lucas, pensativo como sempre, escreveu sua própria versão de um discurso de casamento.
que consistia basicamente em observações sobre como todos pareciam muito mais felizes quando estavam juntos. Marina, quase 3 anos, aproveitou o facto de ser o centro das atenções e adorou usar um vestido bonito. A cerimônia foi simples, focada em promessas de continuar se apoiando, manter a família que construíram e nunca mais deixar que o medo guiasse decisões que afetassem o amor deles. Rafael, disse Helena em seus votos, você me ensinou que às vezes as pessoas precisam se quebrar por completo antes de aprenderem como se encaixar de novo. Você me mostrou que amor não é encontrar a pessoa perfeita, mas encontrar alguém disposto a crescer e mudar ao seu lado. Helena, respondeu. Rafael, você me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo com medo. Você me mostrou que família não é sobre DNA ou estruturas tradicionais, e sim sobre pessoas que escolhem se amar através de tudo o que a vida traz. A recepção foi no quintal, transformado com luzinhas e flores, com a presença de amigos próximos, familiares e frequentadores do Café Letras que, com o tempo, tinham virado parte da família ampliada. As crianças brincaram até cair de sono, enquanto os adultos conversavam, riam e celebravam uma história de amor, que levou anos para chegar ao seu desfecho adequado. Mais tarde, quando o último convidado foi embora e as crianças dormiam em camas decoradas com algumas das flores da cerimônia que insistiram em guardar, Rafael e Helena sentaram no balanço da varanda que haviam instalado quando se mudaram. Você acha que esse é o nosso felizes para sempre? Perguntou Helena, com a cabeça apoiada no ombro dele, balançando devagar no ar morno da noite. Não acho que seja um final, respondeu Rafael. Acho que é só o começo do que vier a seguir, mas eu sei que, seja o que for, vamos enfrentar juntos. Ao redor deles, Lisboa vibrava com sua energia constante, milhões de pessoas em busca de suas próprias versões de amor, família e felicidade. Dentro da casa em Alvalade, 4 crianças dormiam tranquilas, seguras na certeza de que eram amadas incondicionalmente por 2 pais que aprenderam que as famílias mais profundas não são necessariamente as criadas pelo acaso ou pela biologia, mas aquelas construídas deliberadamente, com cuidado e com um compromisso sem fim de estarem presentes uns pelos outros, em meio a todos os desafios e alegrias inesperadas da vida. No fim, a história deles não era sobre um amor perfeito que vence todos os obstáculos, mas sobre pessoas imperfeitas aprendendo a amar melhor por meio da experiência, do crescimento e de um compromisso firme de escolher um ao outro e seus filhos acima de medos e limitações. Era uma história sobre segundas chances, sobre família construída por escolha e não apenas por circunstância, e sobre um amor que se tornava mais forte à medida que era testado, em vez de enfraquecer diante das dificuldades. Algumas histórias terminam com "e viveram felizes para sempre". A deles terminava com "e viveram", de forma consciente e grata, um dia de cada vez, construindo felicidade através de pequenos atos diários de amor, de compromisso e de graça mútua, para si mesmos e para as 4 crianças que lhes ensinaram que as maiores histórias de amor não são escritas nos grandes gestos, mas em incontáveis momentos simples em que se escolhe ficar, cuidar e crescer juntos, aconteça o que acontecer.